Havia um silêncio diferente naquela manhã. O vento soprava suavemente sobre as colinas da Galileia e o povo começava a se reunir. Homens simples, mulheres cansadas, doentes, pecadores, curiosos, todos atraídos por algo, ou melhor, por alguém. Ali, naquele monte, um homem se assentava. Não havia trono, não havia coroa, mas havia autoridade. Seu nome era Jesus. As pessoas se aproximam lentamente. Alguns carregam fardos invisíveis, outros dores impossíveis de esconder. Eles já tinham ouvido falar dele. Diziam que curava, que libertava, que falava como ninguém jamais falou. E então, ele começa. Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Jesus olha para a multidão. Seus olhos não veem apenas rostos. Ele vê corações. E com uma voz firme, porém cheia de compaixão, ele declara: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A multidão se entreolha. Aquilo não fazia sentido. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Alguns baixam a cabeça. Lágrimas silenciosas escorrem. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Num mundo dominado pela força, ele fala de mansidão. Ali, naquele monte, ele estava invertendo o mundo. Jesus continua. A multidão escuta atenta. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, e para que servirá? Vocês são a luz do mundo. Seus olhos percorrem cada pessoa. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ele não estava apenas ensinando, ele estava chamando. Chamando pessoas comuns para viverem algo extraordinário. O povo conhecia a lei, mas Jesus vai além. Vocês ouviram o que foi dito. Não matarás. Todos concordam. Mas então ele revela algo mais profundo. Mas eu lhes digo que qualquer um que se irar contra seu irmão já é culpado. Ele não estava falando de aparência. Ele estava falando do coração. Vocês ouviram: não adulterarás. Qualquer um que olhar com intenção impura, já adulterou. A multidão começa a perceber. Isso não era sobre regras, era sobre transformação. Então vem algo ainda mais radical. Amem os seus inimigos. Façam o bem aos que te odeiam e orem pelos que te perseguem. Alguns franzem a testa, outros ficam inquietos. Isso era impossível. Mas ele continua. Se vocês amam apenas quem os ama, que recompensa terão? Ali, naquele momento, Jesus redefine o amor. Jesus olha para os céus e ensina algo que atravessaria gerações. Quando vocês orarem, digam assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A multidão se inclina. O silêncio é total. Cada palavra, carregada de poder, não era apenas uma oração. Era um estilo de vida, confiança, entrega, dependência. Jesus continua. Não acumulem tesouros na terra,
mas ajuntem tesouros no céu. E então, como quem conhece profundamente o ser humano, ele diz: Não andem ansiosos, pois a vida é mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. A multidão prende a respiração. Alguns levantam os olhos. Olhem para as aves do céu. Observem os lírios do campo. A natureza agora se torna exemplo. Se Deus cuida deles, quanto mais de vocês. Ali, muitos começaram a entender. Eles não estavam sozinhos. Não julguem, para que não sejam julgados. Jesus revela o perigo de apontar o erro do outro, sem olhar para si mesmo. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas ignora a trave no seu? A multidão fica em silêncio, confrontada, mas também tocada. Então o tom muda. Entrem pela porta estreita, porque agora há urgência, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição. Alguns se entreolham. Mas estreita é a porta, e apertada o caminho que leva à vida. Ali, Jesus deixa claro: segui-lo tem um preço, mas também uma recompensa eterna. E então, ele encerra com uma imagem poderosa. Todo aquele que ouve estas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. A chuva cai, os ventos sopram, os rios sobem, mas a casa permanece. Mas quem ouve e não pratica é como alguém que constrói sobre a areia. E quando a tempestade vem, tudo desaba. Naquele dia, não foi apenas um sermão, foi um chamado, um convite a viver diferente, a amar diferente, a confiar diferente. A multidão se dispersa, mas aquelas palavras ecoam até hoje. E agora, elas chegam até você. Se essas palavras tocaram o seu coração, não ignore. Construa sua vida sobre a rocha, porque quando a tempestade vier, e ela virá, só permanecerá de pé quem ouviu e viveu as palavras de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 7, 24 a 27.